que eu queria perguntar para ele o que ele acha que ainda está escondido e vale a pena para o investidor olhar mais de perto, né? Em relação, por exemplo, né, quais ativos aí que você veria que estão descontados, setores estão descontados ultimamente, né? Que é uma pergunta que a gente tem muito feito a gestores, enfim, para a gente saber aí, até porque, né, analisando a médio e longo prazo, então a melhor coisa é aproveitar a crise do curto prazo e pegar boas oportunidades, né, Guto? Isso aí. Eu acho que a gente falou alguns nomes aqui já, que a gente entende que estão nessa situação que você descreveu, Rafael, né? Então a gente olha, por exemplo, para o setor de saúde, a Hapvida, como eu citei, é uma ação que a gente acha que está num valuation interessante, a gente gosta do setor, novamente olhando espaço para consolidação, tendências demográficas de médio e longo prazo, né? A pressão, isso é algo muito relevante na forma como a gente constrói a tese de investimento, que é a pressão sobre o custo de saúde, né? Fazer saúde, né, no sentido de operacionalizar a saúde, hospitais, clínicas, é muito caro, né? E cada vez é uma pressão que vem aumentando e coloca uma pressão sobre o SUS, né? E coloca uma pressão sobre a cadeia toda, né? Então a gente acha, principalmente nas verticalizadas, né, uma solução bastante interessante para esse dilema, né? Então esse é um segmento. Outro segmento que a gente vê boas oportunidades hoje em nomes de tecnologia, né? Existem nomes hoje já que caíram mais ou que estão até talvez mais baratos do que a TOTUS? Existem. Mas quando eu olho para a companhia, eu vejo uma estratégia bem desenhada, que vem sendo bem implementada. Eu vejo até um business que a gente chama de legado, aqui o business original da TOTUS, com uma proteção à inflação, Uhum. né? E eu vejo o papel com um valuation, né, uma precificação bastante interessante. Mesmo em varejo, a gente, como eu falei, a gente, apesar de muita discussão sobre a questão do online e tal, a gente vê nomes como Arezzo, nomes como Renner, principalmente aí como atrativos, né? Mesmo em farmácia, em supermercados, a gente tem bons nomes, né? A gente tem, por exemplo, o Açaí, que sofreu um pouco por uma questão pela leitura que o mercado teve no deal com o controlador, mas quando a gente olha para as expectativas de crescimento do negócio, né, para a execução que o time lá do Belmiro vem entregando, é bem positivo. Obviamente eu tenho que fazer esse parênteses da questão de que governança é um issue aqui, né, uma preocupação da comunidade de investidores, é uma preocupação justa, mas é um negócio que tem bastante perspectiva de crescimento. A gente gosta muito, a gente chama aqui de distribuição de combustíveis, mas é mais para resumir, né? Mas a gente gosta muito do combo Cosan e Vibra, Vibra antiga BRDT, né? Porque são duas empresas, né, que tem sim o business de distribuição de combustível, ele é importante, mas são duas empresas que estão em constante migração, evolução, né, em constante realocação de capital, né? Obviamente a Cosan tem um histórico mais longo nessa parte, a Vibra está começando agora com a chegada, né, ao longo do ano aí do Wilson, mas são empresas que a gente acha bem interessante. Você pega, por exemplo, a Cosan, você tem lá o business da Rumo debaixo dela, você tem o business da Compass, né, que a gente está falando de gás, que é uma matriz de transição, vamos dizer, uma energia de transição, e você tem açúcar e etanol, né, que a gente está Uhum. falando também de uma matriz com menor carbonização, ou seja, tem tendências até de longo prazo interessantes, e papel também que são papéis também que estão baratos. Então, tem boas oportunidades sim para o investidor buscar na bolsa, né? Como eu disse, por exemplo, a Cosan, pode ser a Raizen, que é a subsidiária, né, vamos dizer assim, que abriu o capital agora, que sofreu bastante muito por conta daquele outro ponto que a gente estava discutindo. Alguns investidores que ancoraram, que foram relevantes na operação, que foi agora no mês de julho, se eu não me engano, tiveram depois que sair do papel por uma questão de resgates, de redução de risco, etc. Então abre oportunidades para a gente alocar nos nomes. Só para citar alguns setores e nomes aqui que a gente acha interessante.